Você finalmente tinha algo bom. Amor verdadeiro. Paz verdadeira. Felicidade verdadeira. E você destruiu tudo. Não porque quis, mas porque algo dentro de você decidiu que você não merecia manter isso. Hoje, vou te contar exatamente por que isso acontece e qual o verdadeiro preço que você paga por isso. Existe um padrão na sua vida sobre o qual ninguém fala. Toda vez que a felicidade se aproxima o suficiente para parecer real, você encontra um jeito de arruiná-la. Você provoca briga. Você se fecha. Você se afasta. E depois diz a si mesmo que não era para ser. Mas a verdade é muito mais profunda do que isso. E muito mais dolorosa. Por que você continua destruindo o amor que realmente deseja? Não o amor com o qual você se conformou. O amor verdadeiro. Aquele que te assustava porque parecia bom demais para ser verdade. Passei anos conversando com pessoas que se faziam exatamente essa pergunta. E a resposta não tem nada a ver com quem você escolheu. Tem tudo a ver com o que você acredita merecer. Há algo que preciso lhe dizer. E preciso que você realmente ouça. Não com a mente, mas com aquela parte de você que já sabe que isso é verdade. Você já esteve perto da felicidade antes. Felicidade verdadeira. E algo dentro de você, algo silencioso, algo oculto. E não por acidente. Você fez isso. E a pergunta que ninguém se atreve a lhe fazer é por quê? Por que você destrói justamente aquilo que diz desejar mais? Há uma pessoa lendo estas palavras agora que perdeu o amor, não porque o amor a abandonou, mas porque ela fez o amor ir embora. Que se afastou da paz não porque a paz não fosse real, mas porque algo profundo dentro dela decidiu que a paz era perigosa demais para permanecer. Isso não é fraqueza. Isso não é estupidez. É uma ferida tão antiga que você se esqueceu que ela existia. E hoje quero sentar com você nessa ferida. Quero que a observemos juntos, lentamente, sem medo. Porque o primeiro passo para a cura não é mudar seu comportamento. É entender por que esse comportamento existe. Quando me sento com um paciente no meu consultório, raramente pergunto o que aconteceu com ele. Pergunto o que eles acreditam sobre si mesmos por causa do que aconteceu. Há uma diferença profunda. Os eventos de nossas vidas deixam marcas, sim, ponto. Mas é a interpretação que damos a essas marcas que molda tudo o que fazemos depois. Se alguém cresceu ouvindo, nem sempre com palavras, às vezes com silêncio, com ausência, com indiferença, que não era suficiente, que não merecia afeto ou constância, então algo acontece com essa pessoa, ponto. Uma crença se forma. Uma crença silenciosa e invisível que reside sob todas as suas escolhas. E essa crença diz: a felicidade não é para mim. O amor é algo que acaba. As coisas boas desaparecem. Então, por que insistir? Quando crescemos com essa crença, mesmo inconscientemente, desenvolvemos um mecanismo. Um reflexo de autoproteção. Começamos a antecipar a perda antes que ela chegue. Começamos a nos afastar antes que alguém possa ir embora. Criamos problemas onde não havia nenhum. Dizemos coisas que sabemos que vão machucar. Ficamos frios quando estávamos começando a nos sentir acolhidos. Dizemos a nós mesmos que estamos protegendo a outra pessoa. Dizemos a nós mesmos que estamos sendo realistas, cautelosos, sábios, ... Mas a verdade, e esta é a verdade que quero que vocês guardem hoje, é que não estamos protegendo os outros.
Estamos protegendo a criança dentro de nós que um dia amou profundamente e não foi correspondido. Essa criança ainda está lá, ainda esperando, ainda com medo. E toda vez que a felicidade se aproxima, essa criança entra em pânico. Porque para essa criança, felicidade não é segurança. Felicidade é apenas um momento imediatamente anterior à dor. É com isso que realmente estamos lidando, não com as suas decisões como adultos. Ponto caralho, mas com a lógica emocional de uma criança que aprendeu muito cedo que a alegria era passageira, o amor condicional e que você nunca era suficiente para fazê-lo durar. Quero que vocês pensem em um momento da vida em que as coisas estavam realmente boas. Talvez tenha sido um relacionamento, ponto. Talvez tenha sido um período de calma, de conexão, de sentir que finalmente pertenciam a algum lugar. E quero que vocês se lembrem do que fizeram com aquele momento. Vocês se acomodaram nele? Deixaram que fosse como era? Ou começaram quase imediatamente a procurar a brecha? A esperar por algo que o arruinaria? A se comportar de maneiras que tornassem a ruína mais provável? A maioria das pessoas com quem converso se reconhece nessa pergunta. Elas não querem, mas reconhecem. Porque há algo profundamente familiar em estar à beira da perda. Algo quase confortável em esperar o chão desabar. E há algo aterrorizante em ser verdadeiramente acolhido, verdadeiramente visto, verdadeiramente seguro. Porque segurança, para alguém que nunca a teve consistentemente, não parece descanso. Parece exposição. Parece vulnerabilidade sem garantia. E vulnerabilidade sem garantia parece perigo. Então a mente faz o que sempre faz quando sente perigo. Ela se ativa, busca saídas. Cria distância. Encontra uma razão, qualquer razão, para ir embora antes de ser deixada para trás. Isso não é uma falha de caráter. É uma estratégia de sobrevivência que em algum momento fez todo sentido. Quando você era criança e os adultos ao seu redor eram imprevisíveis, se afastar o protegia. Quando você aprendeu que a proximidade era seguida de frieza, construir muros o impedia de ser destruído. Quando você descobriu que precisar de mais de alguém levava à decepção, você se treinou para precisar de menos. Você era brilhante, na verdade. Você se adaptou perfeitamente a um ambiente imperfeito. O problema é que o ambiente mudou, mas a estratégia não. Os adultos se foram. A infância acabou. Mas o sistema de alarme continua ligado e dispara não quando há perigo real, mas quando há amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro para esse sistema interno se parece exatamente com aquilo que mais te machucou. Alguém se aproximando o suficiente para importar. E, quando alguém se aproxima o suficiente para importar, a velha ferida se abre. E a velha ferida diz: isso vai acabar. Isso sempre acabar. E você ficará devastado. De novo? Então o sistema diz: destrua tudo primeiro. Vá embora primeiro. Destrua isso antes que possa te destruir. E você destrói. Às vezes, de forma ruidosa, com uma briga ou uma traição. Às vezes, silenciosamente, com frieza, com distância, com um desaparecimento lento que nem você consegue explicar completamente. E então acaba. E parte de você se sente aliviada, porque pelo menos agora a ansiedade da espera acabou. Pelo menos agora você sabe como a história termina. E essa é a coisa mais triste que já presenciei em todos esses anos ouvindo as pessoas. Não a perda em si, mas o alívio que vem com ela. O alívio terrível e dilacerante de alguém que se sentia mais seguro perdendo o amor do que mantendo-o. Há uma pergunta que costumo fazer aos meus pacientes em determinado momento do nosso trabalho conjunto.
Não no início, porque no início as pessoas não estão preparadas para ouvi-la. Mas mais tarde, quando a confiança se constrói e as defesas se tornam um pouco mais brandas, pergunto-lhes o que você acredita merecer. Não o que você quer, não o que você espera. O que você realmente, profundamente, acredita merecer. E a maioria deles se cala, porque a resposta honesta não é o que eles têm dito ao mundo. A resposta honesta, aquela que reside sob a fachada de confiança e o vocabulário da autoajuda, geralmente é algo pequeno e triste. Algo como, não muito. Algo como, mereço o que posso conquistar, mas não o que me é dado de graça. Algo como, mereço ser amado, mas apenas se eu for útil ou perfeito, ou cuidadoso o suficiente para não ocupar muito espaço. Merecer não é algo simples, não é algo que escolhemos com nossa mente racional. É algo que nos foi dado quando éramos jovens demais para questionar. Nos foi transmitido pela forma como nossos primeiros cuidadores nos olhavam ou não olhavam. Pela forma como nos seguravam ou nos afastavam. Pela maneira como nossa tristeza era recebida com conforto ou irritação. Pela forma como nossa alegria era celebrada ou ignorada. Essas primeiras experiências não moldaram apenas nossas memórias. Moldaram também nossa percepção do que a vida nos deve. E se essas experiências nos diziam repetidamente e de maneiras que não conseguíamos expressar em palavras que éramos demais ou de menos, sensíveis demais, carentes demais, barulhentos demais, difíceis demais, comuns demais, então carregávamos essa mensagem adiante, ponto. Em todos os relacionamentos, em todas as oportunidades, em cada momento de felicidade que ousava bater à nossa porta, e quando a felicidade chegava, atendíamos a porta, deixávamos entrar. Ponto. E então, bem baixinho, começávamos a procurar motivos para mandá-la embora. Porque em algum lugar dentro de nós, tínhamos uma crença que dizia, eu não pertenço a este lugar. Isso não me pertence. Se eles realmente me conhecessem, o meu eu verdadeiro, o meu eu frágil, o meu eu insuficiente, eles iriam embora de qualquer maneira. Então vou facilitar para eles. Eu mesma farei isso. E é aqui que quero fazer uma pausa. Porque o que acabei de descrever, essa sabotagem, essa autodestruição da felicidade, não é um mistério. Não é uma falha de caráter. Não é a prova de que você está irremediavelmente quebrado. É luto. É um luto antigo e não processado por todas as vezes em que você buscou amor e encontrou as vezes em que você se abriu e se machucou. Por todas as vezes em que você confiou e se decepcionou. Seu sistema aprendeu com esses momentos. Anotou tudo. E disse, nunca mais. A tragédia é que esse nunca mais se tornou nunca mesmo. E a cura não começa quando você se força a se comportar de maneira diferente. Começa quando você retorna a esse luto e finalmente se permite senti-lo. Vou pedir que você faça algo desconfortável agora. Vou pedir que você considere a possibilidade de que você não esteja se protegendo ao destruir a felicidade. Vou pedir que você considere que, na verdade, você está se punindo. Porque proteção e punição podem parecer idênticas vistas de fora. Ambas envolvem afastar o amor. Ambas envolvem construir muros. Ambas envolvem escolher o isolamento em vez da vulnerabilidade. Mas, por dentro, são completamente diferentes. A proteção vem do medo. A punição vem da vergonha. E a vergonha diz, eu não mereço isso. A vergonha diz, se eles soubessem a verdade sobre mim, não me amariam de qualquer forma. Então, vou poupar nós dois do trabalho.
Vergonha não é o mesmo que culpa. A culpa diz que eu fiz algo errado. A vergonha diz que eu sou algo errado, ponto. E quando uma pessoa carrega vergonha, vergonha de verdade, aquela que foi plantada nela antes mesmo de ter palavras para expressá-la, ela caminha pelo mundo com uma certeza constante e latente de que é fundamentalmente inadequada, ponto, de que está fingindo ser alguém digno, de que um dia todos perceberão a farsa e irão embora. É o que os psicólogos chamam de síndrome do impostor, não a síndrome profissional com a qual as pessoas brincam no trabalho, a síndrome mais profunda. A sensação de que sua própria vida não lhe pertence completamente. De que amor, pertencimento, paz e estabilidade são coisas que acontecem com outras pessoas. De que você está, de alguma forma, observando de fora, com o rosto colado no vidro, e quando algo bom entra na sua vida, a vergonha não celebra. A vergonha entra em pânico. Porque agora há mais a perder. Agora a exposição parece mais perigosa. Agora a queda, quando vier, será maior. Então a sabotagem começa. E continua até que a coisa boa se vá. E então a vergonha se sente confirmada. Viu? Ela sussurra. Eu te disse, você estraga tudo. Mas aqui está o que eu quero deixar com você hoje. E quero que você guarde isso com cuidado. O fato de você destruir a sua felicidade não significa que você mereça a infelicidade. Significa que você foi ferido antes de ter as ferramentas para sobreviver à dor. Significa que você construiu uma casa de proteção com os únicos materiais que tinha. E esses materiais eram o medo, o silêncio e a lógica solitária de uma criança que decidiu que precisar de menos era mais seguro do que precisar e não receber. Você não está quebrado, você está se defendendo. E há uma diferença profunda, porque as defesas podem ser compreendidas. Podem ser examinadas com delicadeza. Podem, com o tempo e com verdadeira compaixão, primeiro de outra pessoa, depois eventualmente de você mesmo, começar a se suavizar. Não desaparecer. Não desmoronar. Mas abrande-se o suficiente para deixar algo verdadeiro transparecer. O trabalho não é se tornar alguém que nunca sente medo. É se tornar alguém que consegue sentir o medo e escolher, lenta, cuidadosa, imperfeitamente, ficar mesmo assim. Deixar que a coisa boa seja boa. Deixar-se ser acolhido sem planejar. Imediatamente uma fuga. Acreditar, mesmo que por um instante de silêncio, que talvez desta vez o chão não vá desabar. Que talvez desta vez você tenha permissão para ficar. Que talvez a felicidade não seja o momento anterior à dor. Talvez, só talvez, ela tenha permissão para simplesmente ser o que é.